E isso ele acaba aí as primeiras semanas, né? E aí ele vai entrar em expressões aritméticas, lógicas e relacionais. É aqui que, vamos dizer assim, começa a pegar um pouco, né? Porque ele vai falar aí, ó, de expressões aritméticas. Então isso aqui já tem que dar uma olhada com carinho, né? Que a gente tem aí multiplicação e divisão tem precedência sobre soma e subtração, tá? E os parênteses muda essa precedência. E sempre é lido da esquerda para a direita, né? Precedência que eu vou fazer primeiro, né? Então, parênteses, eu estou falando que eu quero que faça aquilo lá primeiro, né? A multiplicação vai ser primeiro, a divisão vai ser depois vai ser a soma e subtração. Assim como na matemática, né? A gente tem que, você pegar uma expressão, você tem que fazer multiplicação, divisão, né? Tudo que tem multiplicação lá dentro da expressão, para depois você pegar a soma e subtração. E você sempre começa do que está lá dentro, no parênteses, né? E vai resolvendo para fora. Então esse parênteses aqui no Python também muda, ele fala isso lá na aula. E aí os símbolos é o mais, o menos, o asterisco e a barra, que é para divisão, o asterisco seria para você multiplicar. Barra, barra é divisão inteira, a porcentagem é o resto da divisão, e asterisco, asterisco, os dois juntos é exponenciação. São operadores aritméticos. Então isso aqui eu já achei meio assim, para lembrar, né, o que é divisão inteira, exponenciação, que ficou lá para as primeiras aulas. Se a gente não der uma olhadinha, acaba esquecendo. E aí os tipos de dados que ele fala, o int, que é números inteiros, o float, que é números com casas decimais, né? E se tiver um float na pergunta, né, no meio da expressão, a resposta vai ser em float. Se você multiplicar um float por inteiro, vai dar em float, que seria com duas casas com casas decimais, né? Duas não, com casas decimais. A divisão de dois inteiros, a resposta poderá ser em float. É meio que matemática isso também. Se você dividir dois números inteiros, você pode obter como resposta um número quebrado, né? 3 dividido por 2, por exemplo, dá 1,5, né? 1,2, 1,5. Então, daria um resultado em float. O ABS, isso aqui já é uns negócios que a gente, sei lá, vai usar, mas acho que não é direto, né? E ele colocou lá, ó, seria o valor absoluto de um número, o mínimo e o máximo, que já é mais tranquilo, né? Da gente lembrar, é o mínimo e o máximo de um conjunto de valores. Ele vai te retornar, né? O in e o not in é pertence e não pertence. Is not, and, not, or. O and, not e o or são portas lógicas, a mesma coisa do outro. Dá pra gente associar. Agora o is e o is not é ou não é, né? Que usa, e isso seriam expressões lógicas, né? Que é usado. E os operadores relacionais, onde ele coloca igual, igual, ou exclamação com igual é diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, né? Que são os símbolos que usa, né? E aí ele coloca isso daí, ó, precedência entre os operadores. Então começa com parênteses mais internos, vai executar primeiro os parênteses mais internos, depois operadores aritméticos, depois os relacionais, que seria isso aqui, e por fim os lógicos. Isso caiu pergunta lá no meio das avaliativas que eu vi, que é bem chatinho nessa parte aí de lembrar, né? Na hora que você está fazendo o programa, sei lá, a gente não. Eu nunca pensei, né? Sobre essas precedências.